E agradeço aí a presença de todos aqui neste webinar, que vamos falar um pouco da introdução, fazer uma introdução ao Cypress Framework. E vão ser conceitos básicos mesmo, desde quem não tem conhecimento algum, não precisa ter, digamos que um conhecimento prévio em muita coisa, nem em nenhuma linguagem, assim, basicamente específica. Já vou falar mais à frente, mas Cypress é em JavaScript, mas quem não tiver conhecimento também dá para acompanhar tranquilamente. E é isso. Eu já trabalho com Cypress, só para falar um pouco de mim. Eu já trabalho com Cypress há um tempo, aproximadamente um ano e um pouco mais. Não é tanto tempo assim, mas já foi um tempo interessante para conseguir aplicar esse framework em duas grandes empresas, em dois grandes clientes. E assim, os benefícios de Cypress são inúmeros, até é difícil de falar, muita coisa mesmo. Foi um framework que veio para ficar aí no mercado de testes automáticos e é simplesmente muito bom. Vou até mostrar os prós e contras e tem ainda alguns contras, digamos assim, mas digo que para a maioria dos projetos ele é bem interessante. E pronto, essa é a minha experiência, um pouco mais de um ano e tenho visto o grande potencial do Cypress. Eu digo isto de uma pessoa que saiu de Selenium, eu utilizava muito Selenium já utilizei Selenium com Python, com C Sharp, com Java e pronto. E em comparação com Selenium, por exemplo, que é um dos mais conhecidos, não é? Cypress tem grandes vantagens e que eu vou mostrar. Já estou dando spoiler, mas só uma pequena introdução. Ok, aqui só a agenda, já meio que comentei o que vamos falar hoje, né? Vamos fazer essa introdução do Cypress Framework e vai ser bem direto ao ponto. Vou apenas contextualizar um pouco do framework e depois já vamos direto para fazer uma instalação de um projeto aqui do zero mesmo e vamos ver como faz para debugar e vou mostrar um pouquinho da como faz para implementar o Page Objects no projeto Cypress, que é extremamente simples também. E vou mostrar um pouquinho de Custom Commands, que também é algo que o Cypress oferece, e ainda dois bônus, ainda que não estão aqui, mas eu não escrevi, mas quem ficar até o final vai ver. Vou dar o spoiler, a gente vai utilizar uma das vantagens do Cypress, que é interagir com a camada de rede, e vai ser interessante, vai ser um teste interessante para fazer ao final. Ok, Cypress, ele é relativamente novo. Ele foi criado em 2016, na verdade, mas de fato mesmo ele começou a ser utilizado mais em 2017, que ele começou a se espalhar por empresas e tudo mais. Antes, em 2016, assim, ele era mais um projeto e depois foi crescendo. E ele é baseado, não sei se eu já comentei, mas ele é baseado em JavaScript e podemos utilizar o Cypress, ele é interessante por causa disso, tanto para testes web como para API. Então, temos essas duas possibilidades. E o que é essa árvore aqui? Podem me perguntar. Olha, essa árvore é porque Cypress, eu não sei se sabem, mas é o nome de uma árvore em inglês. E não sei, não sei por quê. Alguém devia, procurei até explicação, mas não achei. Alguém devia achar essa árvore muito bonita e decidiu batizar o framework com este nome, Cypress. Então, fica só ao nível de curiosidade. Tanto que se forem no Google Images e colocarem Cypress, provavelmente vai aparecer árvore, não framework. Mas se forem para a parte de web, sim, aí vai vir um Cypress Framework, mas fica só a título de curiosidade. Ok, bem diretamente já. Vamos aqui ver algumas vantagens do Cypress. Pontos muito positivos. Vão ser até 3 slides, que eu vou até comentar por cima para também não ficarmos tanto tempo nessa parte. Vamos mais para o projeto mesmo. Mas ele é open source e ele também conta com algumas soluções pagas, que se uma empresa pode contratar algo que eles chamam lá de Cypress Dashboard, que simplesmente é uma ferramenta incrível online na nuvem que conseguimos fazer integração com nossos CIs providers, como Jenkins ou basicamente todos, GitLab, Bitbucket, enfim.
Ele integra fácil, e esse dashboard, ele mostra histórico dos testes, é como se fosse um dashboard mesmo, assim, de gerenciamento de testes automáticos. E eu não vou entrar nos detalhes dele, mas só para falar que tem essa possibilidade, e através disso, por meio deste dashboard, conseguimos fazer os testes em paralelo, paralelização. Vou até falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. Mas tem suporte atualmente ao Chrome, Firefox e Edge, e o Safari já está em desenvolvimento. Vamos ver pronto, isso aí já é, digamos assim, que um ponto negativo, né? Que ainda não está pronto, mas pelo menos está em desenvolvimento. Enfim, já falei da fácil integração com Continuous Integration Providers. O que eu falei no início de acesso a camadas de redes também é uma grande vantagem do Cypress, né? Então, digamos que nós temos o poder, digamos, do Selenium, né? Estamos ali interagindo com a página ou fazendo algum tipo de passo, um clique, não sei, e podemos interagir ao mesmo tempo com a camada de rede. Podemos, por exemplo, interceptar as requests e trabalhar com elas e mocar dados, por exemplo, sempre que for necessário. Então, é algo interessante. Isso já vem implementado direto no Cypress. Não precisa usar nenhuma biblioteca JavaScript ou algo do tipo, não. Isso já é padrão do Cypress mesmo, já vem integrado nele. Pronto, o que eu ia falar, a paralelização do Cypress, ela é muito interessante quando se utiliza esse Cypress Dashboard. Existe também algumas soluções grátis que não custam nada, porém a Cypress Dashboard ele traz inúmeras vantagens. E, bem, eu acho que é aqui onde o framework se sustenta, né? Porque uma vez eu até pensei que ele era tão robusto, tem uma equipe tão boa, mas, assim, como é que a equipe vai ganhar dinheiro, né? Eu acho que é mais com este ponto aqui, com o Cypress Dashboard. E com ele, conseguimos, através de, por exemplo, inteligência artificial, conseguimos. Eles têm uma inteligência artificial e quando colocamos a correr, digamos assim, 5 máquinas a correr testes em paralelo, ele faz uns cálculos em tempo real e pronto, e ele diz assim: se adicionares mais 10 máquinas, o resultado vai ser em tantos minutos, vai ganhar tantos minutos. E vai ser mais rápido se adicionar, por exemplo, 5, 6, 7, 8, pronto. A IA, a inteligência artificial, ela faz esse cálculo e já entrega na hora, em tempo real, e no final sai também no relatório. Isso é muito interessante, muito mesmo. Podemos ver, assim, dependendo da necessidade de um projeto, não é? Não precisamos ficar fazendo os testes. A inteligência artificial vai entregar e vai dizer quantas máquinas precisamos para correr os testes em determinados períodos de tempo. Isso é uma das grandes, grandes, grandes vantagens. Inclusive, o cliente que eu estou agora, isso que para ele foi assim sensacional. E pronto, é uma solução paga, mas que vale cada centavo, eu acho. Temos também, pronto, geração de relatórios é simples, e até simples é até uma palavra redundante com Cypress, porque a maioria das coisas, assim, que são complexas às vezes com outros frameworks, com Cypress é muito simples de se fazer. Então, por exemplo, paralelizar em Cypress é extremamente simples, são algumas linhas de código, integra. Não é nem código que eu vou dizer, são linhas assim de comandos, pequenos comandos só para apontar, dizer onde estão as coisas e tudo acontece. O relatório também, ele trabalha com diversos tipos de reporters, como Mocha, JUnity, então tem vários tipos de relatórios que podemos fazer com o Cypress também de forma muito simples. Ao final consegue até gerar uma HTML e infelizmente eu não deu tempo de eu adicionar isto na parte prática, porque eu acho que não vai dar nem tempo de chegar até esse ponto aí. Mas pronto, fica a dica, depois podemos fazer isso, eu posso mostrar, mas é muito fácil de se fazer, na própria documentação do Cypress mostra todo o passo a passo. Fácil integração com BDD, através de um plugin, então Cypress também funciona com BDD, ótimo. Além de testes de web e API que eu já falei, também é possível testes unitários com Cypress. E outra coisa interessante, Cypress ele é um projeto, ele é um Node, né? Vocês vão ver que eu vou instalar o Node
E ele é um projeto Node, então nós conseguimos basicamente integrar qualquer tipo de biblioteca JavaScript no nosso projeto, inclusive vários outros frameworks de teste. Vamos dizer que escolhemos o Cypress e ele serviu para 99% da nossa automação, do nosso projeto. E em algum momento vimos que para alguma coisa o Cypress não funcionou. E, enfim, por algum motivo, algo que ele não dá suporte. E sabemos, por exemplo, que o Selenium dá suporte, ou então o WebDriver IO dá esse suporte. Então, podemos integrar esse framework dentro do nosso projetinho com Cypress e utiliza apenas para aquele 1% de testes que não deu certo e utiliza o resto com Cypress. Pronto, tem essa vantagem também. E pronto, Cypress é muito rápido, ele não tem driver, então uma das coisas que, pelo menos eu achava mais chato, era ter que ficar dando manutenção nos drivers. Saía uma versão nova do Chrome, do Firefox, eu ia lá e atualizava. Com Cypress não precisa. Ele corre diretamente no navegador, sem driver nenhum. Ele também não temos que nos preocupar muito com aquelas esperas que às vezes no Selenium dá muito, tem que trabalhar com aquela classe de expected conditions e esperar e wait until o element to be clickable e esse tipo de funções, pronto. Cypress, isso aí é praticamente aniquilado do zero, assim. Não tem essa preocupação. Em pequenos casos acontecem algumas coisas, mas aí já é. Eu vou explicar mais à frente, mas não esperas sem preocupação com isso. Pronto, além do JavaScript, que é o default, quem geralmente trabalha com JavaScript, às vezes vê o digamos, uma linguagem de programação mais voltada para orientação a objetos, prefere às vezes um pouco mais trabalhar com TypeScript. Então, também tem essa possibilidade. A comunidade está crescendo muito, muito mesmo. Vou mostrar aqui um gráfico mais à frente, mas então, muito bom isso, encontramos tudo que precisamos e é muito bom. O Test Runner, eu vou mostrar mais à frente também. Eu disse que ele é 5 estrelas, porque é a única palavra que eu tenho para definir. É muito bom, tanto para debug, como ele tem uma função chamada Time Traveling, que é como o próprio nome diz, é viagem no tempo. Então, conseguimos correr um teste e viajar no tempo, voltar, ver exatamente qual é o estado que a, a página lá, por exemplo, a página web estava naquele momento, naquele clique, por exemplo, e conseguimos ir e voltar e ter toda essa gravação em estado de elementos. Também é um ponto muito, muito, muito interessante para debug. Debugar com Cypress é algo muito fácil. E pronto, outro ponto é que a equipe de desenvolvimento é muito ativa, até que eu comentei antes. E então, sempre que a comunidade vai lá no GitHub e lança uma issue ou algum improvement que a comunidade perceba, os desenvolvedores sempre estão lá para trocar uma ideia. Todas as vezes que eu já escrevi algo lá, sempre estou respondido e eu acho esse suporte muito interessante, não é? Porque se trata de é open source totalmente, porém tem um grande suporte e isso é muito bom no Cypress. E é fácil de integrar com Docker também, uma outra vantagem. Flake tests, eles são facilmente detectados também pelo Cypress e também é muito fácil, por exemplo, um teste deu problema e pedir para ele repetir automaticamente para evitar, já que digamos que temos algum flake test, o teste está muito intermitente, hora passa, hora não passa, e digamos que ainda não sabemos o porquê, ainda não conseguiu resolver esse problema. Pronto, existe uma função lá do Cypress que é integrado, não precisa fazer nada, que conseguimos dizer quantas vezes queremos repetir, sempre que um teste falhar. Pronto, é uma vantagem interessante também que eu decidi marcar. E temos muitos plugins disponíveis para o Cypress para expandir os recursos dele. Diversos plugins, não dá nem para falar de todos, mas, por exemplo, o próprio BDD, o Cucumber é um plugin. Temos também plugins para reconhecimento de imagens, muito interessante, podemos analisar imagens também nos testes e todos são bem simples de serem integrados, como é um Node, uma aplicação Node.
Então, conseguimos fazer isso. Interessante é que eu, quando fui no cliente atual que eu estou, só para falar um pouco, quando eu fui fazer quando escolhemos o Cypress, eu meio que fiz uma pesquisa assim de um mês e um pouco mais de um mês, para chegarmos à conclusão de usarmos Cypress. E eu passei por diversos frameworks, pelo menos uns 10 frameworks, WebDrive AIO, Nightwatch, próprio Selenium, Robot, e aí vai, até esqueci, Protector, SpecFlow, enfim, vi vários tipos de framework, e o Cypress acabou meio que foi a escolha da empresa por todas essas vantagens. Os outros, claro que existem vários outros frameworks no mercado que são tão bons quanto, mas Cypress tem alguns pequenos pontos que, como vimos aqui, faz ele valer muito a pena. E eu ainda vou mostrar o debug no final, que foi um dos grandes pontos também que fez com que escolhêssemos o Cypress. Se alguém quiser falar alguma coisa a qualquer momento, sempre pode falar. Só chamar e tá tudo certo. Ok, desvantagens. Sim, temos desvantagens. Como tudo na vida, nada é perfeito. Nem o Cypress é tão bom, mas não consegue ser perfeito ainda, né? Quem sabe um dia ele vai em busca dessa perfeição. Mas ainda não suporta Safari, que pode ser um deal breaker para muitas empresas, tendo em vista que em países como, por exemplo, Irlanda, o número de usuários de MacBook que tem o Safari a base de usuários é muito grande, então acaba que, pronto, pode ser um problema. Se Safari for um dos browsers que são necessários. Tanto que o Cypress sabe disso, que já está com um desenvolvimento bem acelerado para poder trazer isto. Existem também outras desvantagens. Deixei até o link aqui. Quem quiser depois pode acessar esse link. E basicamente eu não vou dizer assim, não vou dar muitos detalhes, porque tem tudo no link explicando para não demorarmos muito, mas uma coisa que o Cypress não faz, um exemplo, trabalhar em várias abas. O Cypress não consegue abrir abas e trocar de abas e fazer esse tipo de coisa. Na verdade, ele até conseguiria, mas a equipe de desenvolvimento não quis fazer isso para não induzir os utilizadores a fazerem isso, porque eles acham que existem outras técnicas e outras formas de fazer esse tipo de validação, né? Eles acham que, só um resumo, assim, mas o nosso teste não é para testar se o Google Chrome troca o browser corretamente, percebem? Isso é uma das coisas que ele fala. O nosso teste tem que testar a aplicação em si, e as abas têm uma forma de fazer isso por dentro. Não vou entrar em detalhes, mas pronto, é um exemplo. Outra coisa que o Cypress não faz é 2 navegadores ao mesmo tempo, 2 browsers, também não é possível. No momento também não é possível acessar domínios diferentes no mesmo teste, mas eles já estão trabalhando para resolver isso. Mas, por exemplo, se estou com um teste que estou fazendo um teste no google.com, se em algum momento eu quiser mudar para o Safari, não é possível. Ele tem essa pequena limitação temporária, mas que no começo eles também eles explicam por que que não deram essa possibilidade e não fizeram isso, mas aí como os utilizadores, as pessoas que trabalham com Cypress acabam que pediram muito e não concordaram talvez muito bem com os pontos deles, que são um pouco controversos às vezes, então eles já estão a fazer esta funcionalidade. Eu tenho um link aqui que mostra todo o que está em desenvolvimento, depois eu vou mostrar. Mas pronto, basicamente são isso. São esses trade-offs com o Cypress atualmente. Então é muito importante que antes de escolher o Cypress, tenha em mente esses trade-offs. Se é algo que impacta o negócio diretamente, e também podemos ver o que está em andamento para saber que essa funcionalidade vai chegar, como o Safari, né? É temporário, mas no momento existem esses trade-offs. Ok. Mas pronto, mesmo assim vimos que as vantagens do Cypress são imensas. Então, temos alguns clientes aqui que utilizam Cypress, por exemplo, PayPal, Disney, DHL, as mais conhecidas, deixa eu ver, Pandora, enfim, Autodesk, Twilio, Johnson Johnson, são muitas.
E a maioria dessas empresas utiliza com aquele Cypress Dashboard, que é a solução paga também, que é interessante. Só a nível de curiosidade. Pronto, por que eu falei? Estamos quase acabando a conversa. Daqui a pouco vamos para o projeto. Mas só para eu contextualizar um pouco mais, esse gráfico aqui mostra que a NPM Trends, não sei se todos conhecem, mas é uma plataforma, um site web que mostra como estão sendo as utilizações dos pacotes, dos frameworks, de todos as bibliotecas JavaScript que estão registradas no NPM. Essas bibliotecas Node, por exemplo, então tudo aqui podemos ver como está sendo a utilização. Então podemos ver, por exemplo, o Cypress, que é o azul, 2 anos atrás, como estava a sua utilização, e o Cypress só cresce e parece que nunca para de crescer. E vai embora. Eu acho que vai para longe. O segundo lugar é esse Puppeteer. Não sei se fala desse jeito, mas também é um framework de testes que ele é tão alto assim porque ele é muito utilizado por desenvolvedores também. Não apenas na área de teste, mas muitos desenvolvedores já utilizam eles para os próprios desenvolvedores fazerem seus testes ou outros tipos de testes unitários, enfim. Então ele também é muito fácil e é utilizado. Mas olha como é interessante. O Selenium ele meio que mantém a sua base de usuários, mas pronto, os utilizadores não estão digamos assim, não está muito a crescer, tá? Mais a manter a quantidade. E interessante, né? Em 2021, que eu lembro que foi quando a última vez que eu olhei antes de fazer esse webinar nesse gráfico foi ano passado. Então, eu lembro na época que, ó, como é que estávamos? Cypress estava bem junto com o Selenium, né? E eu fiquei a pensar, será que daqui a 6 meses o Cypress vai estar bem na frente? E não é que está. Podemos ver que o número de downloads do Cypress só faz crescer em relação aos outros. Fica aqui a nível de curiosidade. Tá, isso aqui eu tentei deixar só apenas um sumário de, de tudo, dos trade-offs e de tudo. Eu vou até mostrar. Deixa eu só um instante que eu vou abrir uma aqui e vou mostrar. Mas os trade-offs eu não vou, como eu falei, quem quiser ver os trade-offs é melhor dar uma lida, porque é grande. E features em desenvolvimento, eu posso mostrar. Pronto, sempre que quiserem ver, porque Cypress hoje em dia eu acompanho igual revista, igual jornal, digamos assim. Eu sou muito interessado pelo framework, então eu sempre estou a ver o que é que está acontecendo. Então, esse aqui é o roadmap das features que estão vindo, estão chegando. E o WebKit Support, por exemplo, do Safari, está em desenvolvimento. Então, pronto. A documentação do Cypress. Por incrível que pareça, geralmente documentação é algo meio chato. E às vezes é até um pouco confuso, dependendo. Mas o Cypress tem uma documentação muito interessante, muito mesmo, deixo aqui o link. E basicamente ensina tudo, como instalar o Cypress, como escrever os primeiros testes, como fazer a arquitetura PageObject e muito mais, em muito mais coisas. E basicamente eu aprendi Cypress basicamente lendo a documentação. Foi basicamente assim que eu aprendi tudo que eu sei. Então, deixo aqui o link também, não vou ir por ela, porque senão são dias, eu acho que lendo essa documentação, mas fica aqui também. Algo interessante também, que eu acho que eu gostava de mencionar, é o GitHub deles. Como eu falei, eles são muito ativos. Então, é muito interessante acompanhar a release, né, em que versão está, para atualizar o seu projeto Cypress. Mas, basicamente, assim, tem muita issue, muito improvement que a comunidade abre aqui o ticket e pronto, a equipe de desenvolvimento sempre responde e pode ser que até alguma issue que é, não sei, algo que apareça enquanto estiverem fazendo seu projeto, pronto, é interessante vir procurar aqui também e ver se alguém já não passou pelo mesmo problema e ver qual é o workaround ou o que quer que seja. Então, também achei interessante trazer isso, deixar documentado. Sobre os plugins,
que eu comentei também, o Cypress ele oferece uma infinidade de plugins, de verdade é muita coisa. Eu vou só comentar, mas por exemplo, o Cucumber é um que eu acho interessante. Tem também, por exemplo, eu faço integração com o Docker através de um plugin. TypeScript, pronto, para fazer a integração o Cypress ele é JavaScript por default, mas também oficialmente consegue integrar com o TypeScript. Enfim, tem muita coisa mesmo. Deixa eu ver se eu acho algum outro interessante. Que vale a pena mencionar, por exemplo, este XPath. Cypress ele funciona por padrão com CSS Selector e com jQuery Selector. Mas também existe uma maneira oficial de utilizar XPath, que muitas vezes é muito útil e às vezes alguma equipa pode preferir em algum projeto também. Pode utilizar o Locator que quiser, basicamente, né? Porque temos o CSS, o jQuery e o XPath são um dos mais utilizados. E vai, uma infinidade de coisas. Temos também, não sei se eu já comentei, mas deixa eu ver se eu já comentei este. Aquele que eu estava a falar de teste visual também para fazer comparação de snapshots e comparação de imagens também. Pronto, pode ser feito também. Se quisermos testar por algum motivo alguma imagem, ou muitas vezes isso é utilizado também para teste de localização, que às vezes o idioma é escrito da esquerda para a direita, o outro da direita para a esquerda, então tem como fazer essa comparação visual para ver se as strings estão no lugar certo. Pode ser bem interessante também. Já utilizei, funciona bem, é fácil de integrar também. Pronto, temos reportes, como eu falei, que é fácil, e-mail também, envio de e-mail para utilizando o Cypress, infinidade de coisas. Pronto. Deixo aqui também esse link como curiosidade. E também deixo aqui um link de melhores práticas, que também pode ser interessante. Quem quiser se aprofundar, pronto, pode começar com. Pode começar também vendo as melhores práticas. Comparação de PDFs. Pronto, perguntaram aqui se possui algum suporte à comparação de PDFs. Provavelmente tem algum desses plugins que fazem isso. Nunca tive que fazer, mas tem que dar uma olhada para ver. Mas provavelmente eu já fiz com Doc e com Excel. Com PDF, eu acho que o mesmo que eu utilizei tem lá uma função para PDF. Agora eu não vou lembrar o nome. Mas pronto, depois dá uma procurada lá, vai lá na página de plugins e dá um search por PDF, pode ser que apareça alguma coisa. São muitos, ali são inúmeros plugins. E com certeza alguém já fez isso também. Depois pode dar uma procurada também lá no GitHub ou no próprio Stack Overflow. Eu acho que quando eu fui fazer, eu descobri esse plugin por lá. É isso, Igor. Se tiver mais alguma dúvida, também pode falar. Boa pergunta. Pronto. Até que enfim, resistimos, chegamos até aqui. Essa parte inicial de texto é um bocado grande, né? Mas só para percebermos um pouquinho melhor como são as coisas. Mas consegui terminar rápido. Ainda temos um bom tempo aqui para trabalhar. Vamos agora à parte prática, que eu acho que é a parte que todos esperam, que é a instalação do Cypress e como é que ele funciona de verdade. Então, tranquilo para quem chegou agora, tá tranquilo também, porque perdeu só a parte de introdutória, agora que vamos começar de fato a mostrar como o framework funciona. Então, deixe-me só... o que é que precisa? Precisa do Node.js, primeira coisa, eu deixei o link, mas eu já deixei instalado no meu computador, para não demorar muito. E o Visual Code também, que é a nossa IDE. Esses dois não tem muita dificuldade, apenas instalar, baixar onde quer que esteja, Mac, Linux ou Windows mesmo, tem tudo. Então podem lá instalar e seguir os passos, next, next, próximo, próximo e até o final e tá tudo certo. E esses são os comandos para instalar o Cypress.
São apenas, olha como é simples, 4 comandos e está um projeto Cypress criado. Não preciso decorar agora, que eu vou deixar disponibilizado esses comandos, não tem problema, e na documentação também é simples de encontrar. Mas pronto, acho que todos conseguem ver aqui o meu ecrã da UB Portugal. E eu mudei para esse ecrã para fazermos aqui a prática. Então, vou criar um projeto do Cypress do zero. Vou chamar esse projeto aqui de... Pode ser qualquer nome. Criar projeto, chamar de teste. Acho que teste tá bom. Pronto. Só um nome qualquer. E como é que iniciamos aqui? Pronto, basta criar uma pasta, pronto, sem nenhum ficheiro dentro, não precisa de nada. E quando criamos essa pasta, podemos ir ao terminal. Eu já tenho aqui um terminal instalado, e que eu prefiro esse terminal, Git Bash, para fazer esse tipo de coisa, mas enfim, terminal normal do Windows. E pronto, abri o terminal dentro dessa pasta. E eu vou copiar aqueles comandos e vamos começar a criar o nosso teste. Eu não sei se está muito pequenininho para ver, mas podem confiar, eu tô só copiando e colando aqueles comandos. O primeiro é o npm init, que o que ele vai fazer é iniciar o projeto npm, o projeto Node, basicamente, e vai criar um arquivo aqui, um ficheiro chamado package.json, que onde vão ter todas as nossas dependências. Mas, enfim, eu vou apenas dar Enter, porque não tem necessidade. Vou deixar tudo default e o projeto foi criado, já podemos ver aqui que ele já reconheceu. O segundo comando é para instalar o yarn. O yarn, ele é como se fosse o npm, ele é esqueci o nome agora, mas ele basicamente, esqueci o nome propriamente dito, mas ele é um gerenciador de dependências de bibliotecas do seu projeto. E pronto, eu não vou instalar porque eu já tenho ele instalado, mas é só copiar e colar, dar o Enter no terminal e ele vai instalar também. Depois disso, agora vamos para o Cypress. Digitamos o terceiro comando daquela lista, que é yarn add Cypress, para instalar o projeto Cypress no nosso computador. E podem ver que ele já está fazendo algumas coisas e fez o download. E pronto. E para garantir que o projeto está instalado, o último comando, que é yarn Cypress open. E aí, quando rodamos isto pela primeira vez, ele vai criar uma pasta breve, criou, chamado Cypress, e vai abrir esta janelinha. Esta janelinha é a cara do Cypress, é o teste runner do Cypress. Podem ver que já vem com diversos testes que podemos, por exemplo, clicar em um e ver ele ocorrer aqui. Vou só dar um exemplo, mas é muito simples. São os testes que já vêm pronto do Cypress, nada demais. Ele mostrando um pouco do que está na documentação em prática, mas nós vamos apagar todos, não vamos utilizar. Mas pronto. Se chegou até aqui, abriu o Cypress, pronto. Significa que a instalação deu tudo certo. Viram que demorou o quê? 1 minuto aí para eu fazer a instalação. O que mais demora é o Node e o Visual Code, que é a IDE e o VS Code, né? Que é a IDE e o Node. Mas depois disso o resto é muito rápido. E por isso que eu não fiz, que como demora um pouco, vamos direto ao ponto. Vou fechar aqui o Cypress. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar algum momento. Vou fechar aqui e pronto. Este aqui é a nossa pasta que criamos e pronto, está tudo, para começar, está tudo pronto. Eu vou abrir o Visual Code dentro dessa pasta. Eu já tenho um comando para isso, mas quem tiver, isso aqui que eu fiz é só um comando pré-definido para abrir no Windows, já abre direto, mas só abrir o Visual Code e irem abrir com e pronto. E abre o projeto.
olha o que temos. Não temos muita coisa. Temos essa pasta Cypress com 1, 2, 3, 4 pastas dentro. Vou falar um pouquinho de cada daqui a pouco, mas vamos logo na prática e depois, com a medida do tempo, eu vou contextualizando. Ok. Quando criamos o projeto Cypress, como eu falei, ele já traz vários tipos de testes pré-prontos. E quando eu iniciei, eu descobri que os testes estavam dentro de integration, porque eu vi, né? Mas já para deixar bem claro, a pasta integration, por padrão, é a pasta que contém, digamos, o ponto teste, né, da aplicação, os nossos testes em si. Como não vamos precisar, vou apagar, certo? Apagar, não vamos precisar. Vamos ficar com o projeto limpo, sem nada. E primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o Cypress Studio. O Cypress Studio, ele é como se fosse não sei se vocês já viram, um Selenium IDE, e ele está em desenvolvimento, ainda ele está em fase alfa, é experimental, nem ainda assim foi lançado oficialmente, mas não dá para usar com tantas funções ainda, ele ainda está em desenvolvimento. Mas vamos utilizar ele. Para utilizar esse Cypress Studio, só adicionar esse código aqui, que é um comando para habilitar o Cypress Studio. Como eu falei, ele vem desabilitado por padrão, justamente para evitar problemas, já que ele não está no momento muito bom. Ele funciona direitinho, mas ainda não tem muita função, é experimental. E eu vou mostrar como aprender Cypress de um jeito bem fácil. Experimental Studio True, ok? Já vamos habilitá-lo. E eu vou abrir aqui no terminal. O VS Code também dá essa possibilidade de já abrir um terminal integrado. Eu sempre faço isso. Para quem não conhece VS Code, já é bem conhecido, mas quem não conhece, pronto. E deixa eu só escolher aqui o terminal que eu gosto, que eu prefiro esse aqui, Git Bash, que o PowerShell. Mas fiquem à vontade. Pronto. E aí eu vou dar o comando para abrir o Cypress, que é yarn cypress open. Quem estiver usando npm cypress open. Mas eu gosto mais do yarn, utilizo já há algum tempo. Pronto. Aquela mesma coisa que abrimos antes, que mostrou que o Cypress estava a correr corretamente, está aqui novamente, só que agora não tem nada. E aí é aqui que eu digo que o Cypress ainda está experimental naquela questão desse plugin, dessa nova funcionalidade para aprender o Cypress, porque ele pede para tem que criar um arquivo vazio. Podem ver que ele já foi criado aqui, dentro da pasta Integration, que aí depois disso conseguimos acessar o Cypress Studio. Então eu vou apenas clicar nesse arquivo vazio, não tem nada nele, então ele está tranquilo. Pronto. E olha, aí aqui temos as duas opções, que é abrir o arquivo na IDE. Não precisa, porque esse ficheiro já não tem nada, acabei de criar sem nada dentro, podem ver. Tem uns comentários aqui, automático do Cypress. E deixa eu me voltar, onde estou? É este, pronto. E tem a outra opção, que é Create Test with Cypress Studio, que é a que eu quero. Eu não disse que ia apresentar o Cypress Studio? Vamos abrir. Pronto, nesse momento o Cypress Studio já está em ação. Ele está pedindo para inserir um URL. E vamos fazer um teste aqui. Vamos fazer esse teste, que vamos aceder a essa página. Já vou até copiar. E vamos fazer um login com o Tom Smith e essa senha super secreta. Deixa eu fazer aqui só para que todos possam visualizar. É uma plataforma bem conhecida, mas de testes para treinar, fazer treinamentos. Mas para quem não conhece, estou mostrando como funciona. Pronto. E aí, quando faz o login, tudo ocorre bem. Quando faz o login errado, aí não ocorre bem. Tem essa mensagem de erro.
basicamente é isto. Então, vamos pegar essa URL. Vou fechar. Estou a dizer para o Cypress que é essa URL que eu quero fazer esse primeiro teste. Go. Olha o que é que o Cypress vai fazer. Ele já vai abrir a URL e vai esperar. Agora ele está meio que no modo de gravação. Estúdio Beta. Está gravando, vejam, está em beta, né? Ainda não está muito bom. Ainda podem ter bugs, mas eu consigo copiar, colar, sem digitar. E podem ver que aqui ao lado o Cypress está fazendo esses comandos, né? Já está a salvar alguns comandos. Login. Fiz o login. Vamos dizer que eu quero ver se esse texto está com a mensagem correta. Clico com o botão direito do rato e venho aqui. Ó, tem vários tipos de assertion. Olha que interessante. Assert have text e ele já dá aqui uma opção. Ó. Ou seja, eu adiciono um assertion que eu quero ver se esse texto é este texto mesmo. Olha que interessante. E aí ele já adiciona a assertion aqui do lado esquerdo. Vamos ver, quero ver se isto aqui também, se esse texto está visível, e o Cypress vai adicionando. E quero também ver que se isto aqui está visível, se este botão de logout está visível. Be visible. Acerte que este elemento está visível. Pronto. E aí eu terminei de correr. Para mim esse teste já está bom. Vou salvar o teste. E o teste name pode ser qualquer nome aqui. Vou em login. Save teste. Pronto. O teste foi salvo e ele já corre o teste uma vez para ver se está tudo bem. E agora se volta e vimos que eu fui um pouco rápido, peço desculpa. Pronto. Ele correu o teste. Vimos que agora aqui está aqui o teste. Cheio de comentários, né? Porque criamos automaticamente esse ficheiro, mas ok. Está tudo aqui. Isso aqui ele está mostrando que foi feito com Cypress. Enfim, já temos um teste de login. Outra coisa interessante, ó, eu vou salvar o ficheiro e ele corre automático. Assim que eu faço Ctrl S, ele já volta a correr novamente, é o comportamento padrão do test runner. Salvou, ele corre o teste. Mas enfim, esse é o Cypress Studio, muito interessante, não é? Aí podemos, dentro dele mesmo, podemos, não sei, editar e adicionar algum outro comando, se for necessário. Enfim, tem como editar também. Ele já entrou em modo de gravação novamente, viu? Mas eu vou cancelar, já é suficiente daquela forma. E aí o que é que acontece? E aí quando voltamos, deixa eu voltar. Opa! Se eu voltar, ele só vem. Deixa eu só fechar aqui logo, acho que é mais fácil. Pronto, quando voltamos, aqui para a parte inicial, nada mudou, não é? Estamos aqui com o nosso... posso até... Já vou logo ajeitar esse nome aqui. Vou chamar ele de login. Pronto, já podem ver que já altera diretamente no test runner e consigo correr novamente o teste sem nenhum problema. Maravilha, já está criado e ótimo, pronto para correr. E aqui não fizemos o quê? Não fizemos basicamente nada, não é verdade? Aqui fizemos basicamente uma gravação e pronto, já temos o teste a rodar. Vou fechar, só para vermos uma coisa. Ok. Este aqui, aí eu não sei se dá para ver bem, não sei como é que está a questão do zoom. Deixa eu ver se eu consigo aumentar o zoom. Aumentou. Melhorou agora. Se tiverem com dificuldade de ver, é só me falar que eu posso tentar aumentar mais. Só falar aí ou escrever no chat. Pronto. Ótimo. Vamos ver o que foi isto. Agora vamos ao Cypress. Uma das vantagens que eu acho do Cypress é que ele é muito fácil de entender
a sintaxe dele. Então vejam bem, olha esse comando, sai é como se fosse o driver dele, né? Ele não tem driver, mas é como se fosse o objeto do Cypress, o driver como se fosse o browser. Então aqui eu digo, Cypress, visite esta URL. Olha como é simples. Cypress, clique neste elemento, e não sei se lembram, quando deixa eu abrir, fica mais fácil para mostrar. É porque ele gravou todo o passo. Eu podia ter feito já no Cypress Studio, eu podia ter apagado esse comando, mas eu não fiz, eu vou fazer no código. Que é porque quando eu vim aqui, eu cliquei e copiei, lembram? Eu não escrevi direto, eu fiz um copy and paste neste campo. Então é por isso que ele está clicando aqui. Mas, por exemplo, isso aqui é um comando que não vai ser necessário, que na verdade ele tem que digitar. Então vamos lá, já podemos apagar isto. Cypress Clear, ou seja, ele foi naquele campo username. Eu acho que vai ficar até interessante eu trazer aqui para o lado. Vai ficar interessante fazer esta aqui, ó. Pronto. Acho que ficou bem interessante. Username. E aí ele dá um clear. É o padrão aqui. O estúdio já grava em qualquer campo que ele vai, ele dá um clear antes. Então, sem problemas. Podemos também tirar. O campo já está limpo neste caso, não vai ser necessário. Vamos melhorar um pouquinho esse teste. Olha que interessante. Aqui tem uma coisa do Cypress que ele usa comandos encadeados. Ou seja, ao mesmo tempo que damos um get, aqui no Selenium seria equivalente àquele get element by ID, by class, by XPath, enfim. O Cypress é muito mais simples. Ó. Aqui está um CSS selector e type Tom Smith. Pronto, foi o que eu fiz. Então, ok. Este aqui também vamos remover. Lembram? Eu também fiz a mesma coisa. Vim aqui nisto aqui, copiei. Então, não vai precisar. Porque o Cypress não vai precisar fazer essa copy que eu fiz. Também vou remover o clear. Não quero limpar, né? Já está limpo neste caso. Então, pronto. E vou dar um type. E pronto. Neste aqui, ele faz esse get FA. Esse FA aqui, não tenho certeza do que seja. Vamos ver depois. E faz esse clique. Esse texto should have, olha como é o texto, ele já traz tudo, ó. Percebam, trouxe até todos os espaços. Não tem necessidade, então vamos remover, que o Cypress trouxe do jeito que está lá. Então lá está com todos esses espaços, esses /n, não vamos fazer isto. E no lugar de, olha como é interessante esse comando. Eu quero dizer que, deixa eu aumentar um pouco. Quero dizer que Cypress, eu quero vir neste elemento, provavelmente já foi depois do login. Eu acho que isso aqui não vai ser necessário. Depois eu vou ver que classe é esta. Eu acho que esse aqui é o botão. Vamos ver depois. Eu não quero ver agora, porque eu também quero mostrar outra coisa dentro do Cypress para debugar, que é mais fácil. Olha como esse comando é simples. Cypress, eu quero que este elemento, o elemento que tem esse flash, eu quero que ele tenha o texto. Olha como é simples. Este texto. Só que se eu deixar o have, vai dar problema, porque tem alguns espaços que eu removi. Então, o Cypress traz o contain text. Um detalhe, o autocomplete aqui não está disponível por padrão, eu tenho que fazer uma configuração. Eu não vou mostrar bem como é que faz, para não entrar em outros tipos de... Mas eu já trouxe aqui em outro projeto aqui paralelo, só para copiar outro tipo de configuração, para não ficar muito complexo. Então, deixa eu copiar e colar, para ficar fácil. Só fazer isto. E aí, colei. E talvez ele já vá começar... Ó, já começou a dar o autocomplete. Pronto, contém. Então, a ver? Contém text.
Pronto. E é isto. Cypress contém text, que é quando eu já fiz o login. E depois ele faz o quê? Esse clique também não precisa dar. Ah, já descobri o que é este. Este aqui é o botão, provavelmente. E este aqui é porque lembram que quando eu estava a entrar para vermos, quando eu estava a entrar nesse site, eu dei um clique e depois cliquei com o botão direito para fazer o acerte, né? Então pronto, esse daqui provavelmente esse aqui é o texto de cima, que eu dei o acerte nesse texto de cima. Esse aqui também é o texto de baixo. Provavelmente, deixa-me ver. Esse aqui foi o botão. Este aqui provavelmente deve ser o de baixo. Não tem necessidade também. E pronto, olha este aqui. Este aqui não vou precisar meter o contém, porque o texto desse welcome está sem espaço, sem nada, então está bem indentado, está ok. E ele quer que o botão, que está com esse locator, icon 2x, seja visível. Acabamos o primeiro teste. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Não sei se conseguiram já perceber bem, mas já dá para perceber bem aí a facilidade de escrever um teste com Cypress. Não sei o que é que acharam, mas eu pelo menos achei bem simples de entender. Type, no lugar do send keys lá, por exemplo, do Selenium, né? Visit, get, sempre vai pegar o locator. Type, click, should, ou seja, deve. Basta, acho que às vezes até só o inglês aqui a pessoa já já consegue fazer muita coisa, porque a linguagem, a forma que o Cypress ele é escrito é uma forma bem simples. Pois é, estão comentando aqui que acharam a sintaxe enxuta, o Eagle. Pronto, é bem enxuta, né? Bem fácil de entender mesmo. Ela é direta ao ponto, digamos assim, né? Não tem muito arrodeios, não tem que ficar instanciando milhares de classes para resolver alguma coisa. Não, já resolve fácil. Eu vou fechar, vou voltar a aumentar e vamos abrir o Cypress novamente para corrermos nosso teste. Vamos ver se ele está de verdade a passar, não é? Vai que não está. Tomara que ele não passe, que aí eu já mostro o debug. Ver se fizemos alguma coisa errada. Espero que sim, porque eu já mostro o debug. Senão eu vou ter que causar o erro para ver o debug. Ah, já foi tudo correto. Mas deixa eu mostrar aqui. Olha como esse aqui, antes de mostrar um debug de erro, já vemos aqui o time traveling, né? A viagem no tempo. Ó. Eu consigo viajar no tempo e perceber tudo o que estava acontecendo com os elementos. Ó, o clique, before o clique, after o clique. Aqui nada, né? Porque foi muito rápido, não aconteceu nada. Ele demora um pouquinho para fazer o login. E olha isto, conseguimos avançar e voltar a ver na hora que ele escreveu aqui o Tom Smith. Antes, depois, antes do comando, depois do comando. Olha como é interessante. Quando ele já está logado, ele verificando aqui tudo e pronto. Simples assim. Sim, nesse exemplo, estão a perguntar se eu consigo buscar user e password de um arquivo Excel ou JSON. Sim, consegue, sim. É fácil de integrar, sem problemas nenhum. A massa de dados pode ser usada de qualquer fonte, basicamente JSON, Excel, Doc, o que preferir, TXT, tem problema. Pronto, é isto. Este aqui é um teste bem simples aqui, só para mostrar o poder. Caso tivesse dado algum erro, vamos aqui fazer um erro. Vou dizer que vou tirar aqui o welcome. Vou salvar. Na hora que eu salvo, o teste já é colocado a correr novamente. E olha, ele está esperando, mas acontece que não apareceu. Ele esperou um tempo para ver se aquele elemento ainda aparecia. Foi o que eu falei das esperas, que o Cypress já faz automático, né? Ele já aguarda um pouco. E esse valor default de quanto é este tempo podemos também definir. Mas olha como ele é fácil. Ele disse que teve um erro.
que este elemento, este locator, tinha que ter o texto, este texto, mas o texto esperado foi esse texto. O texto encontrado, quer dizer, foi esse texto. Olha como é interessante. Ele esperava um texto, mas encontrou outro. Bem simples. E aí ele já mostra o arquivo. No caso, esse spec.js, né? Acho que eu esqueci de comentar. Arquivos de teste no Cypress é .spec.js. E pronto, ele diz a linha e a coluna ainda. Pronto, ele diz exatamente o ponto. Olha, eu até encontrei esse elemento, mas o assert dele não deu certo. Ele não funcionou. É outra coisa que está a aparecer. Pronto, o Cypress mostrou para a gente. Interessante, não é? E aí eu vou resolver aqui o teste. Já salvei. Ele já vai rodar novamente. E agora, tudo ok. Aqui em cima também, um teste passou em 4 segundos, ponto 18. Deu para ver que o Cypress também é bem rápido, né? Ele é bem rápido. O que mais demora é abrir quando abrimos a interface dele, mas depois que abre, ele fica rápido. E claro, podemos rodar também, podemos colocar o teste para correr no terminal, headless mode também, sem problema nenhum. Mas para debugar e para construir os testes, né? Este aqui é perfeito. O test runner do Cypress eu acho muito, muito, muito bom. Muito bom mesmo. Pronto. Agora temos um teste aqui, um mínimo teste de login. Tá aberto aqui. Pronto. O que é que podemos fazer? Agora, pronto, já temos um teste de login sucesso, né? Agora, será que com isso que eu tenho aqui, eu consigo fazer um teste de login sem ser sucesso? Digamos assim? Conseguimos também, né? Agora, eu acho que nesse caso aqui não precisa nem mais ir usar aquela ferramenta do Cypress de apoio. Acho que já conseguimos nós mesmos fazer. Vou até tirar isto aqui. Conseguimos fazer sem problema. Tom Smith, no lugar da password, eu vou meter aqui qualquer coisa. 3, 4, 5, 6. O resto eu vou deixar como está. Provavelmente isso aqui não vai dar certo, não é? Porque vai dar erro, claro, não vamos conseguir ver. Mas vou colocar para correr assim mesmo, porque vou utilizar lá também de novo o debug para nos ajudar. Vou mostrar como. Só vou fazer um detalhe. Vou meter aqui um only, certo? Esse only vai ser só para dizer que eu quero apenas correr esse teste dentro deste arquivo aqui, deste ficheiro, tá bem? Só para não correr os dois ao mesmo tempo. Estão perguntando aqui, antes de continuar, a portabilidade do código, se eu consigo criar o teste, enviar o arquivo para outra pessoa e ela executar o teste normalmente na máquina dela. Sim, tiver o Cypress instalado, sim. Só enviar, compartilhar o link do GitHub, talvez, se for o melhor, e roda. Se tiver consegue correr o teste, se tiver o Cypress, consegue, tranquilo. Ok? Sempre que tiverem perguntas, podem fazer. Obrigado pela pergunta, Igor. E, ok, vamos colocar o teste a correr? Vamos. Vamos ver como vai ficar esse teste. Ó, login erro, por causa daquele only. Olha, vai falhar, não é? Como esperado. Olha que interessante, vai falhar. Sabíamos que ia falhar. Porque ele não conseguiu fazer ele deu clique no botão, mas não encontrou a mensagem porque a password está errada. Ok, então é porque estamos em outro teste. Olha o que eu vou fazer. Aqui em cima tem esse Selector Playground. E ele nos dá uma ajuda para vermos aqui os locators, os selectors. Então, eu vou vir aqui nesta mensagem. Ó, é um sci.getFlash, que por sinal é o mesmo locator quando o resultado é positivo. E só muda que agora é outra mensagem. Deixa eu copiar, deixa eu tirar o selector. Vou copiar e vou vir aqui e vou colar isto aqui. Pronto, este aqui eu não preciso ver. Este aqui eu não preciso ver. E acho que é isto. Vou salvar.
Vamos voltar. Aí, agora conseguimos. Fizemos o login e validamos a correta, né? A mensagem correta, de fato. Pronto. É isto. Aqui o básico do básico. Olha que interessante. Conseguimos construir a partir de um teste, que eu até vou tirar isto, porque já não é mais, já mudamos um bocado aqui, o que veio do Cypress Studio. Aqui já é tudo nosso, não é mais de ninguém. Já fizemos isso. Já temos aqui um teste simples. Se eu remover aqui o only, ele só para mostrar para vocês, né? Ele vai rodar, vai colocar para correr os dois, sucesso e login erro. Pronto. Vou até fechar aqui rapidamente para conversarmos mais um pouco. Pronto, agora já temos um teste simples, bem simples. Vamos deixar ele um pouco mais, digamos assim, elaborado, certo? O que é que nós vamos fazer? No Cypress, no JavaScript, em vários outros frameworks JavaScript, tem como fazer uma separação um pouco mais diferente, uma organização no teste. Eu posso colocar todos os its, são os testes, it, teste 1, teste 2, mas eu posso colocar, digamos que eles dentro de um grande teste, de uma grande suíte, né? E eu posso nomear essa suíte. Então, digamos aqui, suíte de testes de login. Pronto. E aí, a sintaxe não precisa se preocupar, como eu falei, né? Depois é só questão de aprender um pouco de JavaScript, como é que funcionam as arrow functions, que inclusive é algo que, por exemplo, aqui ele está utilizando function comum. Eu prefiro utilizar arrow function, mas como eu falei, não tem problema nenhum, é só sintaxe e alguns detalhes de JavaScript, mas não precisa se preocupar com isso para aprender o básico do Cypress. Ok? Pronto, eu organizei. Agora deixa eu só colocar para correr novamente, só para verem o que é que acontece com esse describe, né? Pronto, vejam que ele organizou aqui, ó, uma suíte. Digamos que temos vários testes a correr e queremos organizar. Esses aqui são os de login, esses aqui, digamos, são os de logout. Enfim, quisesse fazer essa organização, tem como fazer desta maneira, de forma bem simples. Vou fechar, já deixei o teste um pouquinho melhor. Aí vamos também melhorar um pouco mais. Lá do Selenium, acho que lembramos, quem já trabalhou com o Selenium, existem aqueles hooks before, after all e before all, e que são os hooks que são executados, digamos que antes ou depois de um teste ou de vários testes, né? Assim como o Selenium e vários outros, o Cypress também traz isso. Então, nós podemos, por exemplo, eu já percebi aqui que em login e em login erro temos comandos que são comuns. Ou seja, sempre eles estão a visitar a login page, não é? Então, vamos dizer que before each, certo? Antes de cada um, nós vamos deixa eu só. Meu teclado mudou para inglês, só um instante que está bugado. Pronto, agora voltou. Before each, certo? Mesma notaçãozinha, muito parecido. Eu quero executar alguma coisa, então eu vou executar o quê? Isto aqui. E aí eu vou tirar daqui. Percebem que esse before each está dizendo? Está dizendo que antes de cada teste, ele vai entrar no login. Vamos ver se eu estou falando a verdade mesmo e se isto funciona em Cypress. Correr novamente. Sim, ó. Já foi. Pronto. Maravilha. Os dois com sucesso. Boa. Então já melhoramos um pouco, né? Já está um pouco mais organizado. Mas agora eu pergunto. Ok, já vimos aqui como é que funciona o Cypress Studio, já vimos um pouco do debug, o time traveling, a viagem no tempo lá pelo test runner do Cypress, muito interessante. Agora, para eu melhorar um pouquinho mais, como é que eu implemento uma arquitetura com page objects, né? Porque aqui estamos a fazer tudo no mesmo ficheiro e nos testes, os locators estão todos aqui. Então, como é que faz isso? Para fazer isso em Cypress é muito simples. Vamos vir aqui em suporte, vão ter esses dois
ficheiros aqui, que são ficheiros aonde podemos... Eu vou falar daqui a pouco, mas onde instalamos os plugins e tudo mais. Então, é bem tranquilo aqui e não precisa se preocupar com eles agora. Vamos vir em suporte, new folder, page. Podemos criar pages, uma pasta normal, né? E aí eu vou vir aqui em pages e vou criar uma page chamada... Pronto, podemos chamar o nome que acharmos mais interessante. Vou chamar de login page, né, o teste de login. Só que neste caso, .js, ok? Neste caso, pronto. Já temos aqui a nossa login page, que é o arquivo aqui. Como é que funciona? Ele é muito simples. Vamos criar aqui uma classe normal. Aí pronto, é como se fosse em qualquer outra linguagem, mas é só mesmo para organizar aqui os nossos testes. Ele funciona mais ou menos assim. Diz o nome da classe, um JavaScript bem simples aqui, que eu estou a mostrar para quem não conhece muito. E depois você faz um export default e o nome da classe. Tudo bem? Não tem nada aqui até agora, certo? Nada, nada, nada. Nadinha. Vamos agora fazer de fato um page object. Vamos criar um método aqui de login, certo? E esse método recebe um username e uma password. Se tiverem alguma dúvida, por favor, podem sempre perguntar, não estiverem entendendo aqui alguma coisa, mas eu vou tentar fazer o mais simples possível. Eu vou dar aqui um sai.log. Esse sai.log é só para fazer um log lá no navegador, lá no Cypress, naquela interface do Cypress, a fazer login, por exemplo, só para dizer esse passo lá. Pronto. E agora eu vou vir aqui e vou começar a adaptar. Ou seja, o que é? Eu venho aqui, vou remover esse código daqui, certo? Vou colar aqui. Deixa eu ajeitar aqui a indentação, pronto. E vou ver outro código que eu preciso. Esse aqui que é o botão. Quando clica no botão, pronto, isto é o login. Isso aqui é o comando de fazer o login. Só que no lugar de Tom Smith, eu passo o username por parâmetro. No lugar de password, eu passo password por parâmetro, né? Não passo, para não passar hard-coded. Já temos a função de login, certo? E ficou faltando só uma coisa. Agora vamos criar uma função de assert login, login sucesso. E vai ser muito simples. A função apenas valida isso de forma muito simples. Pronto. Também uma função para e quando o login fail, quando o login dá problema, assert login, dizer login falhou. Opa, falhou. Só estou organizando o código. Estou criando 3 funções. É só isto. Deixa eu ver. Acertar. Dizer que queremos validar essa informação aqui. Password is, sei lá, is invalid, que é o mesmo que estava lá. E ainda podemos mais. Ainda vou fazer uma validaçãozinha um pouquinho mais diferente. Lembram que quando... deixa eu mostrar aqui. Quando o login falha... o que acontece? O login falhou, ele permanece na página login, não é? Ele não muda de página, ele permanece na página. Então, vamos dizer que eu ainda quero uma segurança a mais. Então, acerte login falhou. Então, olha como o Cypress é simples. Eu digo Cypress, não tem a tua URL, Cypress? Eu quero que a tua URL, ela deve incluir isto aqui nela. Deve ser /login, ela não deve ter mudado de URL, vai ter lá um /login. E aí eu estou apenas metendo aqui o /login, mas pode ser a URL inteira também, se quiser, uma parte. Dá para fazer com regex, enfim.
Tô da forma mais fácil para ganhar tempo. Que a hora, o tempo passa rápido. Pronto. Aí agora o que que vamos fazer? Acabou. Eu vou agora, na verdade, agora eu criei a classe e agora quando criamos a classe temos que importar, certo? Então é muito simples para importar também. Deixa me ver, é aqui mesmo. Eu vou fazer um pequeno import login page, que é o nome da classe que eu acabei de criar, de ponto ponto para dizer que estou no repositório do Cypress. Pronto, só agora entrar lá, suporte barra pages barra login page. Deixa eu ver aqui. Só uma coisa. Achei que tinha alguém que tinha pedido para entrar. Não, voltei. Boa. Pronto. Login page. Ó, tá errado aqui. Login page, certo? Pronto, informei o arquivo. E agora eu vou, dentro aqui do meu describe, eu vou, digamos que assim, instanciar o nosso objeto aqui, a nossa classe. Login page. Vou chamar de login page em minúsculo. O primeiro, não é mais a classe. É o objeto. De login page, pronto. Acabei de instanciar. Importei a minha page e instanciei a mesma aqui. Agora vamos utilizar login page, ponto, login, um método que eu acabei de criar. E o que é que o método espera? Username e password. Pronto. Username, password. Ok? E não pede mais nada. E aí eu vou apagar tudo. Apaguei. Acabou tudo. E agora eu vou dar novamente um login page e ponto. Acerte, login sucesso. Certo? Já vou fazer a outra, estou confiante que vai dar certo. Então, login page, ponto, login, e agora, nada com nada, envio que qualquer coisa, e depois login page, ponto, acerte, login falhou. E no login falhou, e no login, esse aqui, esses dois não tem parâmetro algum, né? Vou salvar. Vamos ver se foi com sucesso. Com sucesso. Esse aqui tem algum erro, vamos já ver o porquê. Interessante. Mas o texto. Foi. O texto foi. Eu copiei errado aqui, ó. Esse aqui, your password is invalid. No login erro, vamos ver, ó. Vamos ver em tempo real. Fez o login e ele deu um get e disse, ó. Esperou que o texto fosse your password is invalid, mas ele encontrou um texto todo doido. Não foi? Foi nesse ponto aqui. Your password should have test, should contain test. Deixa me ver porque que deu isso. Vou trocar para o contain novamente. Será que só um instantinho que eu acho que tem alguém querendo entrar aqui? Não. Ok. Tem não. Deixa eu ver. Pronto, falhou novamente, certo? No caso aqui, deixa eu ver aqui porque que falhou. Ok. Já vi qual foi o problema. É porque eu usei o mesmo, eu usei o outro username, o que não tinha nada a ver. Exatamente. Acabei de ver isso. Cadê? Tem que usar esse username aqui. E aí ele vai agora dar a mensagem correta. Exatamente. Eu tinha usado o username errado. Nem percebi. Usei a STF em tudo. E pronto. Deu a mensagem aqui com sucesso. E conseguimos agora implementar o nosso Page Objects. Aqui até agora, o que é que estão a achar? Está tudo bem? Só desligar aqui o ventilador que está fazendo um barulho. Só um instante. Pronto, desliguei.
Pronto. E aí, até agora tudo bem, né, gente? Tudo tranquilo? Pessoal, valeu, vocês tinham dito aqui do username. Muito obrigado, eu não tinha percebido. Comentaram aqui. Sintaxe bem tranquilo, né? Ok, agora vamos para as partes mais de bônus que eu falei, né? Isso aqui já fizemos, está tranquilo. Agora eu quero mostrar algo para fecharmos aqui o nosso duas coisinhas para fecharmos. O tempo aqui vai ser bem corrido, mas eu vou tentar. Deixa eu ver aqui só uma pergunta. Tem como mostrar ele rodando direto no Chrome ou Firefox a partir da linha de comando? Sim, tem como sim. Para rodar, para correr em Chrome ou Firefox, é muito simples. É um Cypress run aqui direto via terminal. -- browser. E aí é só dizer o nome do browser. Não sei nem se eu tenho o Firefox instalado aqui nessa máquina. Deixa eu ver. Eu tenho. Mas estão a ver, né? Ele vai correr o teste em Firefox e já iniciou, ó. Isso aqui é sem a interface, né? No módulo headless. E pronto. Deixa eu só mostrar, já que perguntaram. Este aqui é no Firefox. E ele já diz, ó. A versão do Cypress e a versão do Firefox, que é a versão que eu tenho instalado no meu computador. Pronto, já rodou. Inclusive, já correu aqui o teste. Inclusive, tem vídeo. Tem um vídeo que mostra a execução. Interessante também para debug, se quiser ver depois. Pronto. É assim que faz. E aí ele pode. E aí pronto. E aí pode Firefox, Edge e Chrome. Só de mudar aqui que ele coloca para correr. Mais alguma pergunta, se tiverem, sempre só falar que respondemos. Valeu. Obrigado, André, pela pergunta. Boa. Agora, outra coisa que eu quero mostrar. Vai ser correndo isso aqui, mas eu vou tentar mostrar. Digamos que o Cypress também tem algo chamado os comandos do Cypress. Ainda bem que eu já deixei isso aqui mais ou menos meio pronto, para dar tempo. Comandos do Cypress são o quê? São formas de... Se algo ocorre com muita frequência no Cypress, eu posso transformar em um comando, através do Cypress Commands. Eu vou trazer aqui, que eu já fiz aqui de um lado, eu vou colar, porque senão não ia dar tempo. O que é o Cypress Commands? Eu estou criando um comando chamado login, que ele é igual o que tem na login page. Podem ver, é igual. É o mesmo comando, tirando o log, que o log aqui eu mudei, a fazer login por command. Mas o resto é tudo igual, e aqui um clear, que eu estou eu estou limpar aqui, eu estou dando um clear no... Antes de digitar o username, eu estou dando clear. Vou deixar com esse clear, mas não precisava. Aí o que é que acontece, malta, agora? Com esse comando eu posso simplesmente, não precisaria, digamos, mais de páginas, certo? Para referenciar o login, eu podia comentar isto e fazer um sai.login. E agora ele vira um comando. Login é um bom exemplo, né? Um comando muito utilizado. Sempre vamos estar a utilizar o login. Então, pronto. Por que não criar um comando para ele no Cypress, certo? Comentei aqui e pronto. Se for, vou correr novamente, apenas para que possam ver. Ele vai ter o mesmo efeito de que ter feito a page, mas agora através de um comando do Cypress. Aqui eu acho que é o... não, pediu não. Pronto, vamos ver aqui. Pronto, mesma coisa, ok? Vamos um pouquinho, vamos ver se fazemos milagre aí nos 5 minutos que nos restam. Ok, tranquilo, né? Os comandos, forma simples também de criar comandos em Cypress. O que eu queria agora mostrar deixe-me ver. Vou ver aqui que eu tenho outras coisas para mostrar, mas não vai dar tempo. Eu vou mostrar uma coisa que eu acho muito importante no Cypress. Vou só copiar, não vamos conseguir fazer com tempo hábil, mas olhem esse código aqui. Isso aqui é para mostrar que
a utilização de uma cláusula DEN do Cypress. Por que que isso é importante? O Cypress, ele, em algum momento, pode ser que precisemos fazer algum tipo de invoke para pegar algum tipo de texto, de algum elemento, né? E aí a primeira coisa que pergunta no Cypress, isso está até no manual de boas práticas, essa eu posso criar uma variável e dizer assim, vai nesse locator e pega o texto, esse comando invoke diz, eu quero que extraia o texto que está neste locator, nessa string aqui. E neste locator, nessa classe, no caso, desculpa. E aí mete numa variável e compara a variável, né? Não é assim que o Cypress funciona. O Cypress ele é síncrono com o próprio Cypress. Se eu for misturar JavaScript ou alguns métodos de JavaScript, alguma coisa, pode ser que o JavaScript termine primeiro do que o Cypress executou um comando e aí vai dar problema de sincronismo. Então, isso já é um detalhe, um pouquinho do Cypress, que eu estou trazendo como bônus. Mas, então, sempre que eu quiser fazer alguma manipulação, usar algum método JavaScript, eu posso utilizar dentro de um comando do próprio Cypress. Ou seja, eu estou vindo aqui no subheader, lá daquele mesmo teste, ó, que é aquele texto que tem lá, digite Tom Smith e o password, né? E estou extraindo o texto e estou vendo se é esse texto mesmo que eu estou esperando, através desse comando. E aí eu vou colocar para correr, meti o ponto .only para ganharmos tempo, mas pronto. E acerte, estão a ver? Ele extraiu o texto disso aqui e deu um acerte nesse texto. Porque percebem, né? Eu tenho que fazer isso dentro. Se eu fizer, não tem um comando para poder, digamos assim, eu guardar numa variável. Não é assim que funciona. Tem que utilizar essa arquitetura do Cypress. Boa. Última coisa, não sei se vai dar tempo de eu mostrar, mas deixe-me trazer aqui. Dá tempo. Eu vou trazer esse projeto aqui, que é um projetinho que eu também tenho. Eu queria mostrar um pouco como é que o Cypress ele se dá na camada de teste dele, na camada de rede, desculpa. E como é que isso funciona? Ó, tem essa página aqui web, que ela é uma página muito ruim. Ela é feita para isso, ela é intermitente. Percebam. Ó, carregou. Opa, carregou aqui algumas coisas, mas tem vezes que ela carrega, tem vezes que ela não carrega, tem vezes que demora muito tempo, tem vezes que demora. Agora está rápido, mas quando eu estava a fazer esses testes, tá rápido até. Estava a demorar tipo 2 minutos. Estava uma coisa assim muito complicada. Então, o que é que pode ser feito aqui no Cypress? Muito simples. Você consegue interceptar a camada de rede do Cypress. Ou seja, vou mostrar como é que funciona. Eu venho aqui, venho em Inspect, venho em Network, limpo tudo, vou dar um refresh. Vou ter que ser um pouquinho rápido agora, infelizmente, mas, ó, tags e articles. Pronto, foram carregadas. Eu vi que essas duas aqui, essas duas requests, elas têm que ser executadas para poder a aplicação dizer de fato que ela está carregada. Então, o que eu fiz apenas aqui foi, eu interceptei elas e eu ainda fiz outra coisa, eu moquei a resposta para um arquivo aqui que eu tenho, não vai dar para entrar em detalhes com vocês, infelizmente o tempo foi curto, mas eu moquei a resposta, ou seja, eu substituí a resposta que está lá, que está vindo de verdade, né, que eu mostrei, que é aquele textos lá, aquelas coisas lá que estão a vir, eu substituí. Ó, 1, 2, 3, e aí se eu meter esse teste para correr, ele não só vai interceptar a minha camada de... Ele não só vai interceptar a minha camada de rede, como ele vai mocar um dado, ele vai sobrescrever a resposta. Isso muitas vezes, para quem conhece um pouco de APIs, essas coisas de como faz mock de dados, isso é interessante. Eu falei, isso é só um bônus, é uma coisa mais avançada, que infelizmente não deu tempo de eu entrar em detalhes, mas vejam aqui a execução, eu vou interceptar e vejam que é totalmente diferente, não é? O que está
o que está aparecendo eu fechei, mas se entrarem é totalmente diferente, como vimos, né? Aparecem outras coisas, mas eu moquei. Eu substituí por essa lista aqui de números e pronto, e fiz um mock. Ou seja, eu espero pelas aquelas respostas e ainda assim moquei. Dei uma resposta diferente para o Cypress, para ele trabalhar. Pronto. Então, com o Cypress também temos esse tipo de riqueza aqui, de detalhe, de poder trabalhar também na camada de rede, sempre que for necessário, de forma muito simples, seja para criar, por exemplo, até dados, criar massa de teste, os dados do teste, né, como é chamado. Pronto, posso fazer tudo via API e depois apenas utilizar. É isto. Passei 1 minutinho da hora, peço desculpas, tentei correr no final, o tempo foi um pouco corrido, mas eu espero que tenha ficado interessante. Se alguém tiver mais alguma pergunta, é só falar, os slides vão ficar disponíveis. Ô, Laerte, uma dúvida. Oi, pode falar. Só para web que eu consigo usar o Cypress? Mobile não tem? Não tem para mobile. Tá, E eu acho que não vai ter. Acho que é tá uma bom. limitação deles, mas talvez um dia Resolveram focar na web. Uhum, focar o Cypress apenas para web. beleza, valeu, cara. Um que é parecido com o Cypress para mobile, acho que é um chamado Detox, que eles fizeram meio que Ah, inspirado sim. no Cypress. Uhum, Parece que foi isso, mas pronto, é isso. Boa legal. pergunta. Obrigado, Vitor. Parabéns, cara. Parabéns pela Valeu, apresentação. cara. Show de bola. Obrigado. Obrigado pela presença. Que isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, podem fazer. Se não tiverem, então eu vou pedir uma coisa. Pedir para quem puder, abrir a câmera, quem puder, quem tiver com condição. E só para a gente tirar eles pedem que eu tire um print de todos. Então, só para guardar essa recordação, né, desse nosso momento. Então, quem puder, fica à vontade. Quem não puder também não tem problema nenhum. Eu vou tirar aqui um print. Ok. Eu vou contar de 1 até 3 e vou tirar. Vou dar o print screen. Aí, se quiser sorrir, se quiser olhar para o céu, tanto faz, não tem problema. Beleza? Ok. Vou contar de 1 até 3 e aí tiramos. 1, 2, 3. Pronto. Foi feito. Eu agradeço muito a presença de todos e eu, assim, agradeço muito mesmo. Achei bem interessante. Vieram muitas pessoas ver aqui sobre o Cypress. Então, quem tiver depois alguma sugestão, alguma coisa, se quiser também a parte 2 mais avançada, é só estar trazendo isso para lá no grupo do WhatsApp. Acho que todos os caras da UBI, não sei se estão lá nesse grupo. Se não tiver, depois é só procurar que a gente passa o link. E podemos fazer uma parte mais avançada. Felizmente, peço desculpa que no final eu tive que correr um pouquinho, mas eu achei que fosse dar tempo nessa 1h30, mas foi um bocado apertado. Mas de todo jeito, eu agradeço muito a todos a presença e, como falei, depois podemos vir mais uma vez e trazemos uma parte mais avançada, novos conteúdos, novas funcionalidades do Cypress e pronto. É isso. Obrigado a todos, uma boa noite, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Laerte. Um abraço. Abraço, obrigado.